E eu acho que nós devemos, como profissionais, nos proteger e buscar o que o colega da BBC de manhã colocou. Nós precisamos, né, buscar, mostrar para o nosso telespectador a nossa relevância, né? E eu acho que essa relevância, cada vez mais, ela pode ser alcançada hoje com os recursos de tecnologia, com a nossa comunicação 2.0. Nós, no Senado, nós temos agência, TV, rádio, jornal. Nós procuramos fazer, estamos na mídia social, quer dizer, nós somos estatais, mas nós procuramos a interlocução. E aí, com isso, nós nos fortalecemos, nós buscamos o marco legal e o financiamento. Acho que são questões que nos fortalecem e reforçam o nosso interesse público. Obrigada. Eu te agradeço a pergunta também. Eu não tenho absolutamente nenhum juízo de valor quando eu estabeleço diferenças entre o conceito de público e de estatal, e tenho a impressão que a própria Constituição, quando o fez, também não tinha juízo de valor embutido. Não há uma hierarquia entre uma e outra numa escala moral. São ambas concretizações de iniciativas políticas da sociedade, de meios de comunicação e tudo mais. Agora, a TV Senado é uma emissora estatal. Ela pode ser uma boa emissora estatal, mas ela é uma emissora estatal. Não significa que ela seja uma emissora de segunda. Só que é interessante observar. E eu quero dizer mais, eu vim trabalhar na Radiobras. Eu vim trabalhar na Radiobras, que era, as pessoas diziam, é a voz do Brasil. Era o que havia de mais estatal, aí associado, sim, a uma imagem muito negativa do estatal. Nunca tive a menor vergonha disso. Eu tenho orgulho de ter trabalhado aqui e tenho orgulho de ter conseguido fazer o que eu fiz, e mesmo das coisas que eu não consegui fazer. Tudo bem. Tudo bem. Mas essa noção existe. Mas, então, isto posto, vamos observar o seguinte. O que fez a TV Senado com relação aos atos secretos do Senado? Quantos atos secretos a TV Senado revelou? O que fez a TV Senado com relação ao volume impressionante de funcionários e uma folha de pagamentos milionária que existe naquela casa de forma não justificada e não clara? Quantos salários a TV Senado revelou? Isso é interesse público. Só que a natureza da TV Senado acopla a uma lógica também corporativa, e isso precisa ser criticado. Isso não é porque ela é estatal ou não. Vamos separar o juízo de valor. Aliás, o Estado é a encarnação do interesse público. Não sou eu que digo, Hegel fala, o Estado é a encarnação do Espírito, o Espírito, e até de Deus, conforme a leitura que você fala. É o máximo que uma sociedade consegue chegar em termos de organização. O Estado é a materialização do interesse público. Não há nada de mal com isso. Mas a pergunta que hoje precisa ser feita com relação à TV Câmara, TV Senado e TV Justiça elas são o olhar da sociedade para dentro daquele poder, ou elas são o prolongamento da propaganda daquele poder na direção da sociedade? Se você fizer esse desenho, você tem um pouco o balanço de como a coisa está hoje. E é a isso que eu chamo a atenção. Sobre a autorregulação, eu vou falar depois, também não vai dar tempo, Regina, de eu conversar em cima das ricas questões. Olha, que você trouxe. Só mais um pouquinho. Nós temos mais duas perguntas e depois acabou. Não, Virgínia, depois você conversa com ele, um cafezinho. Mais tarde, eu te dou um... Diga. Que a Agência Senado, a Rádio Senado e a TV Senado divulgaram essas questões que você mencionou. Eu vi. Talvez não tenham divulgado como você gostaria, mas os atos secretos foram todos revelados quando foi possível, enfim, também se abrir aquela caixa preta. Para nós, jornalistas que vimos aí, não tínhamos essa informação. Então, assim... Não, ótimo. Só queria te dizer que nós somos profissionais e nós trabalhamos pelo interesse público. Lá dentro você pode estar certo. Não se sinta atingida. Eu estava não estou me sentindo
pessoalmente atingida. Isso. Entendeu? Não é isso. Mas eu queria te dizer que nós fizemos, sim. Trabalhamos por dar transparência, e nós trabalhamos também com pluralidade. Ok. Cláudia, eu te peço... Serei super objetiva. Mídia e cidadania é basicamente o que se falou até agora. Mas é que eu ainda ia responder. Você... Só vou falar uma coisa da Regina. É que eu tenho uma memória RAM péssima. E a outra também. Só vou falar uma coisa rápida para a Regina. E depois tem o negócio da autorregulação, que eu não sei como é que... E dos movimentos libertários. Mas... para a Regina, eu só queria comentar dos 4 pontos o aparecimento das TVs públicas na Europa. E das rádios públicas, né, antes, tem um papel ali muito importante do Estado, do governo e da sociedade. Eu não sei se a gente poderia dizer que elas surgem para fortalecer uma classe média, mas seguramente elas surgem para proteger, no campo da radiodifusão, o debate público do que se chamava de colonização da esfera pública pelo mercado e pelo capital. Acreditava-se que o serviço público da radiodifusão deveria ser prestado diretamente por agentes públicos, para que os critérios do capital e do mercado não formatassem o debate de interesse público. Era uma mentalidade que ganhou força na social-democracia, quase que uma ideologia, em boa medida fundamentada, e que inspira a criação e o fortalecimento e depois o sentimento de pertencimento das populações com relação a essas emissoras, que ainda é forte. Então, isso é muito importante. Numa outra face, as emissoras públicas lá surgem para propaganda nacional para fora. Isso tem uma semelhança até com Voz do Brasil e iniciativas da França, por exemplo, e da própria BBC. Às vezes até com um corte de colonialismo cultural, que nós podemos ver. E o fator da guerra, a BBC surge um pouco antes, mas numa condição muito adversa. Então, esses fatores influenciam muito o Estado, o governo e a sociedade a caminhar nessa direção, e caminhar nessa direção por soluções não de mercado. Nos Estados Unidos prevalece um modelo de mercado, mas com uma forte presença de agência reguladora, que protege o interesse público nessa esfera. Mas eu só queria fazer esse comentário e não vou falar da autorregulação e dos movimentos libertários, que, aliás, eu não vou falar, mas só vou falar isso, tem a presença de um editor da NPR na mediação das redes sociais, dos movimentos que percorreram o mundo árabe. Talvez a Lisa Shepard conte isso aqui amanhã. É difícil Deu entrevista para jornais brasileiros, inclusive. É difícil mediar essa mesa porque ele é muito interessante, então fica todo mundo querendo perguntar. Nossa, eu ganhei. Inclusive eu aqui. Não sei se eu posso... Por favor, Cláudia, rapidíssimo, tá? TV comunitária de Niterói e campanha ética na TV. Bom, a gente sabe que o Brasil está muito aquém desse debate de educação para a mídia, infelizmente, né, em relação a outros países. E existem iniciativas louváveis, mas somente agora foi criado o primeiro curso superior, que nem formou ainda a primeira turma, né, um curso na USP. E a gente sabe que a mídia é fundamental para fortalecer a cidadania e o direito à comunicação. E aí, nesse sentido, qual o papel que você acha que a mídia pública tem nesse sentido, de cumprir esse trabalho que, na minha opinião, deveria vir da infância, de educação para a mídia? Eu vou dar um exemplo pequeno. Nós temos, o Marcon foi o apresentador durante muito tempo do Roda Viva. O Roda Viva é um programa que só é possível na TV pública. Eu tô dando o exemplo do Roda Viva porque todo mundo aqui conhece o Roda Viva. Roda Viva junta um jornalista que pode vir da Globo, um que pode vir da Record, um que pode vir da revista Isto É, o outro que pode vir do Globo ou do Jornal do Brasil, numa mesa. Por quê? Porque a TV pública não concorre com as TVs comerciais, ou pelo menos não deveria concorrer, e ela é um território neutro em que diálogos que são impossíveis no recorte da comunicação comercial, lá são possíveis. E se esses diálogos lá são possíveis, isso significa que ela pode olhar a radiodifusão comercial
como um fenômeno a ser noticiado e a ser coberto. Por isso, as emissoras públicas têm condição, até legitimidade, de informar sobre marcos regulatórios, sobre educação para a mídia, de problemas éticos que aparecem na publicidade, de problemas éticos que aparecem no jornalismo. Ela tem essa condição. Aí eu finalizo a resposta dizendo: as TVs públicas e as rádios públicas só têm sentido e só conquistarão o apoio da sociedade quando elas mostrarem que podem dar algo diferente. E algo diferente é algo que as emissoras comerciais não são capazes de oferecer. Esse é o ponto. Um programa como Roda Viva, por exemplo. Um programa como Roda Viva, por exemplo. Tá? Como, eu não quero entrar nessa discussão, mas como foi? Bom, gente, nós vamos fechar a nossa mesa com a última pergunta, eu vou abrir mão da minha, a senhora também vai... Isso, só uma coisa, isso não significa que exista aqui também, atenção, uma hierarquia moral entre a emissora comercial e a emissora pública. Eu não acho que uma seja melhor do que a outra, só para ficar claro. Elas são diferentes. Uma não é melhor do que a outra. Eu não concebo democracia sem radiodifusão comercial. Tá? Mas também não concebo sem radiodifusão pública. Ok. Como é teu nome? Alô? Isso. Sou Gésio, sou da coordenação do Intervoz, Coletivo Brasil de Comunicação Social. Só vou fazer uma ponderação rápida. Né? Vendo aqui a programação e a proposta do seminário, eu acho que faltou um pouco a gente pensar também no espaço da participação da sociedade nos processos decisórios das TVs públicas. Assim, a gente acha que a IBC avançou na criação do conselho, no conselho agora tendo processo de eleição dos seus próprios conselheiros, mas eu acho que falta uma avaliação, uma discussão sobre qual é o papel da sociedade na intervenção direta, no debate direto dos processos das televisões, das emissoras, das agências públicas de comunicação, né? Porque, assim, é importante a gente pensar que há conflitos, há momentos de choque entre gestão e conselho, mas é importante a gente ter a clareza de que a participação da sociedade vai ser um dos elementos para garantir a diversidade, a transparência, o envolvimento, o pertencimento da televisão por parte das pessoas. Isso é uma pergunta? É uma ponderação final. Como o Intervoz sempre faz, claro. Não estou criticando, eu só estou constatando. É isso. Então, assim, a gente acha que assim, é importante a autorregulação, mas a regulação em si só não garante que a sociedade tenha um espaço de intervir nessas emissoras públicas. É isso. Obrigada. Não, só queria dizer que estou de acordo. Vamos, realmente, o adiantado da hora nos obriga a ir para casa, né? Então, eu queria agradecer, eu abri mão da minha pergunta, a Tereza abriu mão da dela, porque realmente foi uma sessão muito instigante e eu agradeço muito ao Eugênio e parabenizo. Eu queria perguntar se a sua pesquisa já está disponível para o grande público ou não? Não, eu ainda tenho que fazer umas correções, entre elas virar as páginas de cabeça para cima, e ela só estará disponível quando o Guilherme assim o disser. Então, ele que vai dizer. Mas eu acho que em breve vai ser... Ele é o gatekeeper. Tá? Gente, boa noite, muito obrigada. Até amanhã.